Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da Jornada do Catequista. É uma alegria ter você aqui e hoje nós vamos abrir a caixinha da espiritualidade do catequista. Meu nome é Raquel e nesta série de 3 aulas você vai aprender o passo a passo para abrir a sua caixinha da catequese e descobrir o tesouro que Deus preparou para a sua jornada de discípulo missionário. Vamos iniciar rezando uma Ave Maria. Eu sempre começo as nossas aulas rezando uma Ave Maria. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem a imagem e nós vamos rezar juntos, tá bom? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãezinha querida, hoje teremos esse encontro sobre espiritualidade e vamos falar sobre a Senhora, sobre o exemplo que a senhora nos dá com relação à sua relação com o pai e com o filho. Pedimos a sua proteção, o seu olhar sempre voltado para a nossa vida, para a nossa família e nossos catequizandos. Cuida de nós, ó Mãe querida, guarda-nos debaixo do vosso manto protetor e santo. Amém. Amém. Pois bem, pessoal, interrompendo aqui, venho junto de vocês, que eu gosto sempre de ficar pertinho de vocês, tá? Continuando aqui, ontem nós abrimos a caixinha do conhecimento. Você conheceu a minha história, onde eu comecei do zero e hoje eu dou formação para milhares de catequistas. E eu trouxe para a sua compreensão clareza sobre o que você precisa conhecer para evoluir como discípulo missionário e se sentir mais seguro e criativo para catequizar. Não é verdade? Escreve para mim assim, Raquel, foi muito bom. Foi muito bom entender qual é o conhecimento que eu preciso ter, eu poder me avaliar e poder escolher um item para eu estudar na minha próxima etapa, no meu próximo ano, no próximo semestre, enfim, o quanto é importante você ter a clareza de onde você está para saber aonde você quer chegar. Você aprendeu quais são os 10 conhecimentos básicos que todo catequista precisa ter e visualizou na roda do conhecimento do catequista quais são os itens que você precisa desenvolver. Então, dentro daquela roda, pequenininho, o que precisa desenvolver? Escolha um de cada vez, conforme eu falei para vocês ontem. Escolha um de cada vez e estabeleça uma data para você aprofundar nesse tema. Isso é fundamental para você atingir as suas metas. Então, qual é o item, qual é a data que você vai começar e qual é o prazo que você quer dar para você para atingir, para finalizar esse estudo e esse conhecimento. Quero dar os parabéns pelo compromisso de estar aqui comigo hoje, porque muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho. Lembra que eu falei ontem? Não adianta nada abrir a caixinha do conhecimento se não abre a caixinha da espiritualidade, se não abre a caixinha da pedagogia. Então, hoje nós vamos abrir a caixinha da espiritualidade. E eu admiro muito quem está realmente empenhado e comprometido comigo, porque eu estou aqui dando 200% do meu conhecimento para vocês. Você está empenhado em aprender? Escreve aqui, eu estou. Eu vou junto, tá bom? Então, eu sei que você é uma pessoa determinada a aprender, a crescer, a ser um catequista melhor. Então, antes de entrar no conteúdo de hoje, eu quero que você assista a um vídeo que eu separei mostrando o resultado de pessoas como você, como eu fui, e pessoas que também não sabiam muitas coisas, né? Mas que foram determinadas e que sabem a responsabilidade da missão que Jesus deixou para elas. Então, veja esse vídeo agora para a gente começar a nossa aula, para você já começar a se sentir inspirado no quanto é importante o conhecimento, a espiritualidade e a pedagogia para a nossa caminhada, para a sua caminhada como discípulo missionário. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com você para você assistir a esse vídeo, tá? Bora lá? Veja o que o pessoal fala.
eu sempre tive uma necessidade de buscar mesmo isso, de ser mais criativa, né, de querer, mas, assim, uma dificuldade muito, era muito travado na catequese. Então, quando comecei a fazer, foi uma coisa que me foi destravando, sabe? Eu consegui ficar mais segura, e a cada módulo, a cada aula, aquilo foi se intensificando cada vez mais. Então, foi muito bom mesmo, né? Então, para mim, foi a segurança, eu sentia travada, e isso, graças à catequese fora da caixinha, esse curso, eu consegui. Então, eu estou bem mais, assim, mais leve, sem aquele medo, sabe, aquela coisa, tanto também que assumi a coordenação da minha paróquia esse ano, né, convidada pelo padre, também estou numa comissão da diocese, então foi acontecendo coisas, né, que eu acho que tudo isso com a ajuda aí da catequese fora da caixinha. Então, isso, né, veio ajudar muito a me dar segurança naquilo que eu estou fazendo, né, me ajudou muito. Me sentia bastante segura, não só na catequese, mas como pessoa. Mais catequistas, mais pessoas, né, acho que deveriam fazer esse curso, que é fantástico. Um divisor de águas, como se diz, né? Me ajudou bastante, principalmente me conhecer melhor, a saber lidar mais com as pessoas, né? Com as filhas, com o marido, com as pessoas com quem eu convivo na comunidade, né? Entender melhor, entender os valores delas, né? Que não são os mesmos que os meus, muitas vezes, né? E que em tudo eu preciso, né? Que buscar conhecimento, né? Qualquer coisa que eu faça, né? Conhecimento para mim, eu acho que foi uma coisa que me abriu, assim, demais, essa necessidade, né? Eu sempre, principalmente o fato de tirar tempo para ler, né? Eu sempre me cobrei muito isso. Sentia necessidade, mas não tirava o tempo para isso. Hoje já não. Hoje eu consigo sentar, tirar um tempo para ler a Bíblia, para ler livros, né? Acho que eu nunca li tanto livro em toda a minha vida. Acho assim que, nossa, foi muito, 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 muito importante. Tudo vem somar, tudo tem me ajudado bastante. A catequese fora da caixinha, para mim, foi uma mudança de dentro para fora. Mexeu demais comigo. Eu chorei, sabe? Então, quando você parece que você acha que você tem um ponto de equilíbrio e aí você, de repente você descobre que não, e aí, de acordo com as dinâmicas que iriam ser trabalhadas em cada encontro, nossa, eu chorava demais, sabe? Como diz Paulo lá, avançar para as águas mais profundas. Então, assim, eu acho que a catequese fora da caixinha é essa água mais profunda. Se eu quero, e eu gosto, tenho prazer, hoje eu tenho muito mais, né? Sabe? Mas todos os encontros que eu assisti até então, eles foram, assim, transformadores. Tanto para mim, quanto, assim, para os meus catequizandos, a família. Eu, assim, tive um outro olhar, principalmente com o olhar da família. Hoje, assim, eu tenho os pais muito participantes e, assim, a gente vê a diferença, sabe? É muito bacana. Fazer o curso foi muito bom, porque abriu o meu horizonte. Foi, assim, um leque de novas possibilidades, de novas maneiras, de novas formas que a gente podia, meios que a gente podia utilizar na catequese para torná-la mais dinâmica, mais atraente, né, para as crianças. E, sobretudo, assim, a catequese fora da caixinha, para mim, me ajudou muito na questão das relações interpessoais, né, me conhecer o outro, do trabalhar em equipe. Eu tinha muito medo de falar e alguma criança questionar ou perguntar alguma coisa que eu não sabia responder, e daí o que eu ia fazer. E com o curso eu aprendi que nem todo mundo vai saber tudo sempre. E eu consegui, tipo, me abrir mais, porque eu tinha um certo receio de falar bobagem. Eu tinha medo de pegar até a Bíblia na mão para fazer um evangelho para eles, ou uma leitura. Não, hoje eu chego na sala, eu leio, eu faço, eu pergunto, eu questiono eles. Então eu me destravei bastante. Então, a minha catequese melhorou, assim, vamos dizer que de 10 para 1000. Que bacana, né, pessoal, a gente poder ver esta evolução do catequista, o quanto ele evolui a partir do conhecimento. E eu quis começar a aula de hoje com esses vídeos todos, né, para mostrar que pessoas comuns como você, depois que colocaram em prática o meu método, conseguiram superar as dificuldades com o conhecimento. Conseguiram se sentir muito mais seguras, autoconfiantes. Vocês viram em cada palavra, inovadoras, atraindo os catequizandos, as famílias, de modo criativo, de modo profundo. E isso pode parecer distante para você,
Mas se você continuar comigo até a aula de amanhã, eu vou te levar no mesmo destino que elas chegaram, entendeu? Você não pode desistir. E o que é o problema para muita gente que não tem o sucesso é porque ela desistiu no meio do caminho. E eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, e isso fez muito sentido para mim, que é o seguinte: se tiver que desistir, desista de ser fraco. E como eu não admito ser uma pessoa fraca, nós temos as nossas fragilidades, sim, mas ser fraco, não. Eu sou foda, eu sou mulher forte, guerreira, determinada, sabe? E quando eu ouvi isso, se você tiver que desistir, desista de ser fraca. Eu falei, nossa, desistir não é uma opção, não é uma escolha, jamais para mim. Então, se eu estiver aqui, eu vou até o fim, e vou mesmo. Então, para dar sequência ao seu aprendizado na jornada, hoje eu vou abrir a caixinha da espiritualidade. Então, você que está aqui, que você não desistiu, você não é uma pessoa de desistir, se você tiver que desistir, você vai desistir de ser fraca. Você vai assistir a aula de hoje, vai assistir a aula de amanhã também, tá? Porque daí você vai fazer a tríade do conhecimento, que é o conhecimento, é a espiritualidade e a pedagogia. E aí sim vai valer a pena, porque você vai sair muito mais forte. E amanhã vai ser uma aula extraordinária, e eu vou trazer para vocês um conhecimento incrível e oportunidades incríveis também, tá bom? Então, hoje eu vou abrir a caixinha da espiritualidade. E enquanto eu abro os slides, eu quero que você escreva aqui no chat: eu também posso. Quero que você escreva aí. Se aquelas pessoas puderam, se elas, catequistas, que também começaram do zero, não sabia nada, tinham catequese assim super fracas, hoje se sentem muito mais seguras, eu quero que você escreva aí: eu também posso. Porque esse é o objetivo da aula de hoje, é mostrar para você que você também é capaz, que você também pode. Combinado assim? Fica melhor, não fica? Todo mundo fica se sentindo forte, seguro, empoderado. Como vocês vão conseguir fazer isso? Com espiritualidade. Tem uma frase minha que eu sempre digo, que está no meu WhatsApp, que está nas minhas redes, enfim. Sou tudo em Cristo. O meu poder não está em mim, mas está na pessoa de Jesus Cristo, porque eu sou tudo com Ele. Sem Jesus, eu não sou nada. Então, sou tudo em Cristo. Então, eu tenho poder, eu sou poderosa, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou determinada. Por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque eu tenho um Deus Pai que me ama, que me fortalece e que me faz uma pessoa melhor a cada dia. Porque eu tenho o Espírito Santo que me inspira e eu ouço o Espírito Santo para poder avançar para águas mais profundas, para eu poder atingir o objetivo que Deus pede para mim. Aquilo que Ele quer de mim, me coloco como instrumento dele. Então, eu quero que você, cada um de vocês, quero que escreva aqui: eu também posso. Por quê? Porque somos tudo em Cristo, tá bom? Vamos trabalhar um pouco essa espiritualidade do catequista hoje. Combinado? Vamos lá. Não vai ser uma aula, gente, presta atenção. Nos meus cursos, lógico, ali eu tenho oportunidade de aprofundar, porque são várias aulas, eu vou aprofundando no tema. No tempo que nós temos aqui para eu dar essas 3 aulas para vocês, a do conhecimento, da espiritualidade e da pedagogia, é lógico que o que eu vou trazer aqui para vocês é um conhecimento mais rápido, é algo que não é tão profundo, mas eu trago um conhecimento para que você cresça, para que você se sinta melhor, saia melhor do que você entrou nessa jornada, tá bom? Então, hoje eu vou entrar um pouco na questão da espiritualidade nas dimensões cristãs, onde você está, como você se sente dentro da sua espiritualidade. Vamos lá? Quero que você entenda que é possível você crescer e ser quem você quer ser e como você quer ser. Porque quando você está com Cristo, você pode enxergar aquilo que você quer ser e como é que você vai ser. Eu quero que você diga para você mesmo: se outra pessoa pode, eu também posso. Se aproprie desta verdade que Deus está falando ao seu coração. Eu também posso. Ouça, feche os seus olhos, ouça Deus dizer para você. Não tenha medo. Seja forte, corajoso. Eu estou aqui. Eu não vou te abandonar. Essa frase, seja forte, corajoso, tem dezenas, ou nem sei, eu não me lembro agora a quantidade de vezes que tem na Bíblia escrito: seja forte, corajoso. Jesus fala isso, Deus fala isso para os profetas: seja forte e corajoso.
Não desista. Então, sinta Deus falar isso para você. Feche os seus olhos, sinta no teu coração e diga para Deus: eu também posso. Escreve aí no chat: eu também posso. E eu falo isso porque quanto mais você tiver essa certeza, essa consciência, e você dizer isso para o seu cérebro, para que entre aqui na sua mente, seu cérebro entenda e te fortaleça para isso, você tem que repetir, você tem que escrever sim. Tá bom? Nós vamos avançar agora para abrir a caixinha da espiritualidade do catequista. Bora lá? Você já escreveu aí? Eu também posso? Agora a gente vai para a espiritualidade do catequista. É linda essa aula, gente. Vocês vão ver, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Lembrando que quem ainda não se inscreveu aqui no YouTube, aproveita para se inscrever agora. Se você está chegando agora, a aula 1 ainda está aberta, dá tempo de você assistir. Já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, o seu joinha, clica aí nesse dedinho assim para cima, coloca aí que você está amando essa aula, que você já amou a aula de ontem, você está amando a aula de hoje e vai ser linda, maravilhosa. Então, quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube que esse é um conteúdo muito bom e que ele pode mostrar para mais e mais pessoas. Eu estou aqui, como eu disse, entregando 200% para você. Clica aí agora no joinha, colabora comigo também, tá bom? Comigo não, com o canal e com você, com todos os catequistas, tá? Para todos nós, né? É uma troca, é uma partilha muito boa aqui que a gente faz, tá bom? Deixa eu compartilhar então com vocês a nossa aula de hoje da espiritualidade. Vamos abrir a caixinha da espiritualidade, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Olha essa imagem linda, tá? O que é espiritualidade do catequista? Vamos entender isso, tá? A espiritualidade do catequista está diretamente relacionada ao Espírito Santo. Ó, espiritualidade, Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, a espiritualidade é a nossa relação com Deus, com um ser que transcende a nossa imanência, é transcendente e imanente. Eu, você, nós somos imanentes. Deus é transcendente, transcende a nossa compreensão, transcende o nosso entendimento. E o Espírito Santo nos dá essa capacidade de nos relacionar com Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, esta relação, essa espiritualidade é a relação nossa com Deus, tá bom? Continuando aqui, vamos avançar. A espiritualidade do catequista está fundamentada, olha, fundamento da espiritualidade do catequista está fundamentada na Santíssima Trindade. A nossa fé é professada no credo. Quando nós rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Enfim, aquela oração, a profissão, não é uma oração, é a profissão de fé que nós rezamos no credo, ela mostra aonde é que está a nossa fé. Então, o fundamento da nossa fé, da nossa espiritualidade, é a Santíssima Trindade. E eu quero aproveitar aqui para mostrar para vocês esse quadro. Eu vou ampliar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ó, consigo. Vou ampliar ele aqui, vou mostrar para vocês esse quadro do Cláudio Pastro. Cláudio Pastro já faleceu, era um pintor maravilhoso que ele pintou, deixou muitas imagens, muitos ícones aí para nós, né, em muitas igrejas, enfim. Esta imagem que ele pintou, ela traz para nós, ela é cheia de simbologias, tá? Símbolos. Eu estou trazendo aqui, mostrando para vocês, aqui está o cordeiro, é o centro, é um cálice que vocês veem aqui, enfim, não vou entrar nesse mérito. Quero entrar no mérito para explicar para vocês aqui esses três anjos que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Então vamos entender o que ele quer mostrar aqui para nós. Deixa eu ampliar de novo, que eu acho que pode ser assim mesmo. Ó, vamos lá. O Deus Pai é quem está ao centro, é o Pai, tá? Então, o Pai
que é o Deus de amor, que é o Criador, que é amor, Criador e é Pai. Para quem ele está olhando? Dá uma olhada no olhar do Pai. Então, o Pai é esse anjo do centro. Ele olha para quem está à direita dele. Quem está sentado à direita do Pai é o Filho, é Jesus. Então, o Pai sempre olha para Jesus. Ele está olhando para o Filho dele. Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês uma coisa para explicar. Na missa, nas orações, tem 3 orações na missa. A oração da coleta, que é a inicial, logo no começo, antes das leituras. Nós temos a oração depois das oferendas e nós temos a oração depois da comunhão. Essas 3 orações, elas sempre terminam com em Jesus Cristo, ao Pai em Jesus Cristo. Então, nós rezamos ao Pai pedindo em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Se você bater, a porta vai abrir. Pede que o Pai vai te dar. Então, sempre que nós formos rezar, nós rezamos, pedimos para Deus em nome do Filho, porque Ele está olhando para o Filho. Tudo que você pede em nome do Filho, Deus vai te conceder. Então, Jesus disse isso. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Ele vai te dar. Então, o Pai sempre olha para o Filho. Então, o olhar de Deus é voltado para o Filho dele. Então, vamos voltar aqui para o Cláudio Passo, vou compartilhar com vocês novamente, tá? Então, nós temos aqui o Pai olhando para o Filho. Para quem é que o Filho está olhando? O Filho aqui está à nossa esquerda, à direita do Pai. Vocês percebam que os 3 rostos são exatamente iguais, tá? É um único Deus em 3 pessoas. Nós estamos falando aqui da Santíssima Trindade. É um só Deus. A roupa deles é igual, o rosto é igual, a mão é igual. Enfim, eles são iguais, eles são o mesmo Deus. 3 pessoas e um só Deus. O Pai está no centro, olha para o Filho que está à direita. O Filho que está à direita está olhando para quem, gente? Dá uma olhada nos olhos dele. Ele está olhando para você. Tá bom? Ele está olhando para você, olha para frente. Se você olha nos olhos dele, ele está olhando para você. Então, Jesus está sempre olhando para nós, que somos os discípulos dele, que somos os seguidores dele, as pessoas que ele ama, que ele veio, que ele esteve junto de nós, olhando para a humanidade nossa, se fez homem para se tornar humano como nós, falar a nossa linguagem. Então, Jesus está sempre olhando para a humanidade. Então, ele está olhando para você, tá? E o Espírito Santo? Para quem que o Espírito Santo está olhando? Para onde ele está olhando? Olha aqui, o olhar dele é para o outro lado. Então, ele não está olhando nem para o Pai e nem está olhando para o Filho. Ele está olhando para o mundo. Ele está olhando para a necessidade do mundo. Então, o Espírito Santo tem esse papel, o amor do Pai e do Filho para o mundo. Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês sobre isso. Quando o Espírito Santo, nós recebemos ele no nosso batismo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos e devemos e podemos ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Sabe aquele sopro, aquela intuição que muitas vezes nós ouvimos e nós nem sabemos de onde vem? É o Espírito Santo nos falando ao coração. Você que é catequista, que é instrumento de Deus e se coloca como instrumento de Deus no seu dia a dia, você precisa do Espírito Santo para que ele fale através de você. Você vai ser apenas um instrumento para que o Espírito Santo fale, use você para chegar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Não adianta você falar assim: eu não preciso preparar a minha catequese, porque eu peço para o Espírito Santo e ele vai falar em mim. Não, não é assim não. Não é assim não, tá? Por que que eu digo isso?
Quando Jesus chamou os discípulos, eles caminharam com Jesus durante 3 anos. Depois dos 3 anos, Jesus morre, desce à mansão dos mortos, ressuscita, fica com eles mais 40 dias para dar as últimas instruções. Depois ele sobe aos céus. Depois que ele subiu aos céus, 40 dias depois que ele ressuscitou, subiu aos céus, somente depois de 10 dias, aí são 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste, 50 dias, Deus envia o Espírito Santo que estava com Jesus para os discípulos reunidos no cenáculo juntamente com Maria. Ele envia o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Lembra que nós vemos em Pentecostes isso? São línguas de fogo e derrama sobre eles os dons. O que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o catequista, ele primeiro precisa estudar, se formar, para depois ele pedir ajuda ao Espírito Santo. Jesus ensinou os discípulos durante 3 anos, tiveram formação viva, prática, real, pisando nos mesmos passos de Jesus, acompanhando Jesus em tudo que ele fazia, para depois, mesmo eles sabendo tudo, eles não tiveram coragem de sair do cenáculo. O maior medão deles era que eles fossem pegos e morressem na cruz como Jesus morreu, embora muitos tenham morrido dessa forma também, com outros tipos de morte na cruz. Enfim, não vou entrar no mérito dos santos agora. Eles estavam com medo. E o que acontece? Deus envia o Espírito Santo para eles somente depois que eles tinham o conhecimento. Eles estavam com tudo aquilo armazenado dentro deles, todo aquele conhecimento, aquele amor por Jesus, tudo que eles precisavam falar. Então vem o Espírito Santo em formato de línguas de fogo. Língua para quê? Para falar. Fogo para quê? Para esquentar, para ferver, porque ninguém fica parado na frente do fogo, não é verdade? Ninguém fica parado na frente do fogo. O fogo afasta, o fogo faz a gente se movimentar. Então, o Espírito Santo vem em formato de língua de fogo e move esses homens, esses discípulos, e saem falando numa língua onde todos compreendiam. Então, só que o Espírito Santo só pôde agir na vida deles, por quê? Porque eles tinham o conhecimento. Então, o Espírito Santo vai agir na sua vida depois que você tiver o conhecimento. Ele vai te inspirar o quê? Vai te falar o quê se você não tem conhecimento de nada? Então, busque o conhecimento para que você tenha e possa ser instrumento de Deus e tenha capacidade de entender aquilo que o Espírito Santo te fala, porque ele vai te fazer lembrar aquilo que você já sabe e principalmente, agora entra aqui o Cláudio Passo, onde o Espírito Santo está olhando para o mundo, porque quando você fala, é algo que o outro precisa, porque é o Espírito Santo que está te inspirando a falar. E você está sendo apenas um instrumento dele para fazer chegar a mensagem ao outro. Entendeu, gente? Vocês viram como é lindo, como é rico isso? Maravilhoso, como Deus age perfeitamente na nossa vida. Então, você precisa, sim, do Espírito Santo, que está olhando para o mundo, porque ele vai falar para você o que você deve falar no seu encontro de catequese. Por isso que encontro de catequese é preparação para a vida do catequizando, e não é leitura de caderno, porque não é aula, e nem é lição, e nem é teoria. É vida, catequese é vida. Se você tem o conhecimento, você sabe qual é o tema, e se permite ser usada pelo Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração e vai usar a sua boca, a sua língua, as suas palavras para fazer chegar no coração dos seus catequizandos aquilo que eles precisam ouvir. Olha, isso é ser um bom instrumento de Deus, afinado, afiado, para que o outro possa realmente aprender com você. Porque nós nada mais somos do que instrumentos nas mãos de Deus. Tá bom? Então, o Espírito Santo olha para o mundo. Voltando para cá. Então, a nossa fé está fundamentada. O fundamento da nossa fé é a Trindade,
É a Santíssima Trindade. É acreditar que nós temos um Deus que tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui com vocês para essa mesma imagem. Deixa eu fechar ela aqui agora, né? Então, ó, a espiritualidade do catequista está fundamentada na Santíssima Trindade. O Cordeiro, olha para vocês verem aqui embaixo, todos os três apontando para o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo, tá? Então, o centro é Cristo, que é um Deus que se fez homem e que esteve entre nós. Isso aí é lindíssimo, assim, é assunto para a gente falar muito ainda, tá? Continuando, a espiritualidade do catequista tem como, nós vimos aqui, olha, fundamentada na Trindade, o centro, então a espiritualidade está centrada em Jesus Cristo. É preciso ter um encontro com a pessoa de Jesus e levar mais pessoas a encontrá-lo. Então vamos lá, o centro da nossa espiritualidade é Jesus Cristo. Agora eu quero falar com vocês, eu volto aqui de novo. Catequista que não teve encontro com Jesus consegue fazer com que mais pessoas encontrem com Jesus se ela mesma, a pessoa do catequista, não teve encontro com ele? Fala para mim. Você acha que é possível isso? E eu já digo para você, não é possível. Então, catequista, se você ainda não teve um encontro com Jesus, o que eu te oriento a fazer? Faça um retiro espiritual. Faça um retiro, vai buscar onde tem um retiro. Saia, fica um fim de semana fora. Um dia que seja, faça um dia de deserto. E busque o teu encontro com o Senhor. Para Ele te olhar nos olhos. Para você sentir os olhos de Jesus olhando para você. Para você ouvir a voz dele chamando o seu nome. Convidando você para ser uma discípula e um discípulo dele. Se você não tem esse encontro, não arde no teu coração com muito fervor o amor pela pessoa de Jesus Cristo. Porque é só quando a gente encontra com ele que a gente sente a presença dele nos envolvendo, nos tocando, nos abraçando. A voz dele entra no nosso ouvido, entra no nosso coração e nunca mais vai embora. Então, você precisa ter esse encontro com ele, em algum momento da sua vida. Agora, como catequista, você busque esse encontro. Para quê? Esse seu amor, para que esse encontro você realmente consiga transmitir isso para outras pessoas. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu posso falar do meu encontro com Ele. Porque catequese nada mais é do que você pegar o catequizando e levá-lo até Jesus. Cada encontro você leva Jesus junto. E eles vão a cada dia mais se aproximando da pessoa de Jesus Cristo. Tá bonito, não é? Não é lindo? Escreve aí para mim, gostou? Vamos embora. Então vamos continuar, né? Então, a nossa espiritualidade está centrada na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então, compartilhando aqui com vocês, ó, vamos ver agora a relação. Está relacionada a quê? A nossa espiritualidade. Ó, a espiritualidade do catequista está relacionada ao envio à missão. Jesus diz lá em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que lindo. Olha que lindo. Ele primeiro reúne, orienta, dá toda a formação, depois ele envia. Então, o que nós estamos precisando? De repente, alguém veio, chamou você para ser catequista, você vai, mas você não teve um encontro com Jesus. Para você receber e entender esse envio. O que eu quero dizer aqui com relação a isso? Por que é importante nós entendermos que a nossa espiritualidade está relacionada ao envio para uma missão? Por quê? O catequista que não teve o encontro com o Senhor, o catequista que não entende que foi o próprio Deus, olha a dimensão disso, foi o próprio Deus que te chamou para falar dele para outras pessoas.
Se você não tem esse entendimento, a qualquer dificuldade que você tenha, o que você vai fazer? Tô fora. Sabe aquela expressão? Tô fora, não quero isso para mim. É como se você estivesse falando, tô fora, para o coordenador, para o padre, para a igreja, para a exceção das pessoas, e burburinho, e mimimi, tititi. Só que não. Só que não. Já ouviu essa expressão? Só que não? Só que não. Por quê? Porque se você tem um encontro com Jesus, se você vê o olhar dele no seu olhar, se você ouve a voz dele chamando o seu nome, se você entende que ele está te fazendo um convite para segui-lo, e você compreende que ele está te dando uma missão, é simplesmente impossível você virar as costas. Tchau, não vou mais. É impossível. É impossível. Porque você vai estar dizendo não para Jesus. Você não está dizendo não para a pessoa que chamou. Você não está dizendo não para o padre. Você não pode abandonar uma missão que o próprio Deus te dá. Assim porque é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E se é difícil, saiba que Deus vai te capacitar e vai te dar forças para você não desistir. Agora, quem vai desistir é você, né? É você que desiste dele. Porque ele não desiste de você. E lembra que nós já falamos de desistência? Se tiver que desistir, desista de ser fraco. E aí você vai desistir da catequese? Você tem coragem de desistir da catequese? De falar não para Jesus? Que te dá tudo? Que te capacita? Que está do seu lado? Que você conversa com ele? Que você sabe que você pode contar com ele? E ele não pode contar com você? Bora lá. Então, se você não entende que a sua espiritualidade está relacionada, espiritualidade, nós estamos falando de espiritualidade do catequista, tá? Se a espiritualidade do catequista não está relacionada ao envio para uma missão, ou seja, Jesus me enviou para uma missão, que é evangelizar, que é levar o nome dele, que é levar a mensagem dele para outras pessoas, se eu não entendo isso, a minha espiritualidade não está coerente com aquilo que eu entendo que eu sou. Que eu sou catequista, eu tenho que entender que eu tenho uma espiritualidade missionária e eu não vou desistir, por mais difícil que seja. Porque se eu dobro o meu joelho e peço para Jesus, Jesus, me ajude. Eu estou aqui, eu sou sua discípula, eu sou seu discípulo, estou te seguindo, mas está muito difícil, então peça ajuda para ele. Procure seu padre, procure o bispo, procure pessoas espiritualizadas que vão te ajudar na sua caminhada. E nunca vire as costas para Jesus, tá bom? Continuando. É lindo, né? Escreve aí para mim se você está gostando, tá? Depois eu vou ver. Então, continuando aqui, vamos ver onde estamos. Envio a missão, né? Então, a espiritualidade do catequista é sustentada pela palavra de Deus. Lembra que nós falamos ontem da palavra de Deus? Da importância de conhecer a palavra de Deus? Olha, nela ele se encontra, o catequista se encontra como povo escolhido de Deus e discípulo missionário de Jesus. Então, a nossa espiritualidade, ela é sustentada, ela nos mantém de pé o tempo todo, nos sustenta na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. Olha que bonito isso que eu vou falar para vocês aqui, ó. Vou juntar aqui pertinho de novo de vocês, tá? Quando está escrito ali assim, é sustentado pela palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Sagrada Escritura, na leitura ela se torna palavra de Deus, né? Palavra viva. Então, quando você pega a Bíblia para você ler, no Antigo Testamento, você vai ver Deus falando com o povo, através dos reis, dos profetas, todos os livros ali está falando com o povo, preparando esse povo para a terra prometida e depois sempre estimulando esse povo a continuar com ele. Quando você lê a Bíblia, você precisa se colocar lá, junto com o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque você faz parte do povo escolhido de Deus. Chegou até você a mensagem dele. A mensagem daquele povo, começando lá com Abraão.
Abraão, Isaac, Jacó, que são os pais da fé. Pais da nossa fé. Abraão, Isaac, Jacó. Tá? Então, são os nossos pais. Então, começa ali com eles e vem, chega até Jesus e chega até hoje. Aí depois passa pelos discípulos e até hoje. Então, no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você faz parte deste povo de Deus. Não se coloca fora, não. Estou lendo uma história do povo de Deus. Não, não. Estou lendo a minha história, porque Deus está falando comigo e a palavra é viva e ela encaixa na minha vida também, mesmo no Antigo Testamento. Ela vai também se encaixar. Temos que lembrar que a leitura da Bíblia, o ideal é que a gente faça um estudo bíblico, que a gente aprofunde na palavra de Deus com pessoas que fazem estudos e que compreendem a palavra. Não vai pegar e ler literalmente o que está escrito ali, que é difícil e que às vezes você não vai interpretar e você até vai entender errado, tá bom? Então, sempre fazendo estudo bíblico com pessoas que têm conhecimento. Ok, então você, quando lê, você se coloca como povo de Deus. O que eu quero dizer é isso. Quando vai ler o Antigo Testamento, você se coloca lá. Nossa, é Deus falando comigo. Lindo. Ok. Quando você vai para o Novo Testamento, e Deus e Jesus está ali. Jesus está ali com os discípulos. Tudo que ele fala nos evangelhos para os discípulos, você está lá. Aí ali você é um discípulo. Coloque-se como discípulo. Opa, ele está falando para mim. Está falando para mim. Não é lá para os discípulos, está falando para eles. Não, não está falando para eles, está falando para mim. Está falando com a samaritana, está falando comigo. Está falando com Madalena, está falando comigo. Então você vê nos evangelhos Jesus falando com você. Aí você vai para as cartas, depois até Apocalipse, enfim, aí tudo que você vê ali para as comunidades, as cartas dos discípulos, dos apóstolos para as comunidades, você se coloca na comunidade. Eles estão falando para mim. Então, o tempo todo na Bíblia, quando você estiver lendo, você vai se posicionando como povo escolhido, como discípulo e como comunidade dos apóstolos. Combinado assim? Porque daí você sente dentro, porque a palavra é viva e ela é para você, tá? Então vamos lá. Então ela é sustentada. Então a nossa espiritualidade se sustenta. Como que eu vou sustentar isso? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então é ali que você mantém a sua fé, sustenta a sua fé. Se alguém vier falar alguma coisa, você tem a Bíblia na tua mão que vai te dar todas as respostas. Combinado? Bora lá. Então vamos agora continuar, tá? Linda, né? Essa aula é linda, né, gente? Tá ajudando vocês? Me conta aqui. Me conta aqui se tá ajudando você, tá? Então, sustentada pela palavra de Deus. E ela tem Maria, a espiritualidade do catequista tem Maria como modelo de evangelização. Maria é cheia de Deus, é plena de Deus. Por quê? Porque ela carregou Deus dentro de si. Então, ela é plena, plena dentro de si, de Deus, tá bom? Então, lindo, não é? Lindo isso. Maria é cheia de Deus, é plena de Deus, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, nós vimos aqui, agora, nesse exato momento, toda essa questão da espiritualidade. Qual é a espiritualidade do catequista? Então, nós vimos, está relacionado ao Espírito Santo, sim, fundamentada na Trindade, anota aí. Ela está centrada em Jesus Cristo, relacionada ao envio à missão, ela é sustentada pela palavra de Deus e tem Maria como modelo de evangelização, tá bom? Pois bem, falando de Maria, nós vamos entender de que forma que Maria nos ensina a ser cristãos de verdade. Como que Maria nos ensina a ser cristãos? Porque ela vivenciou as 4 dimensões cristãs. Vamos entender o que é uma dimensão cristã, tá? Então, agora, entrando em Maria como modelo de evangelização, nós precisamos entender aonde Maria estava, onde ela se situa, né, dentro dessa dimensão cristã,
para a gente poder ter Maria como exemplo de evangelização para nós, para que nós sejamos também exemplo de evangelização para outras pessoas, que é o que nós somos, catequistas. Combinado? Bora lá. Vou compartilhar aqui com vocês os slides também, novamente. Vamos continuar aqui agora nas dimensões cristãs, tá? Então, saímos da questão da espiritualidade, vamos adentrar agora em Maria como modelo das dimensões cristãs e que nós também devemos ser, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, ó. O que é uma dimensão cristã? Vamos entender primeiro isso, né? A dimensão cristã é aquela que coloca a pessoa na condição de seguidor do Senhor. Então, todo seguidor do Senhor está dentro de uma dimensão cristã. Sim, é Jesus Cristo. Eu sou seguidora dele, então eu estou dentro dessa dimensão cristã, tá? O seguidor é aquele que se reconhece, e Maria se reconheceu. Então, vamos lá, estamos falando como Maria como exemplo, né? O seguidor é aquele que se reconhece. Eu tive um encontro com o Senhor, ele me chamou, eu sou seguidor dele, estou seguindo ele, e eu me reconheço como chamado à existência por Deus. Quem foi que me chamou à existência? Nasceu de uma explosão aí do universo e surgiu os animais, e eu nasci do macaco e vim da teoria da evolução, e aí foi assim que aconteceu. Não, Deus me chamou à existência. Deus me moldou. Então, nós precisamos entender, se nós somos cristãos, nós seguimos Jesus, nós precisamos entender que, se eu sou seguidor, eu me reconheço como eu fui chamado a existir por Deus. Segundo, eu sou imagem e semelhança de Deus, porque foi Ele que me fez, e Ele me criou à sua imagem e semelhança, ok? Terceiro, espera um pouquinho. Terceiro, orientado para Deus. Então, eu sou chamado à existência por Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus e sou orientado para Deus. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês aqui. Os humanos, nós somos seres humanos, nós somos os animais que andamos de pé. Os outros animais são quadrúpedes, né? Os animais mamíferos são quadrúpedes. E os seres humanos são os seres que andam de pé. Por que que nós andamos de pé? Porque nós somos voltados para o alto e não para a terra. Nós não andamos na horizontalidade, nós voltamos para o alto. Nós andamos para o alto, que é voltado para Deus. A cruz nos ensina que nós somos voltados para Deus e vivemos junto à humanidade. Nós temos que viver a nossa humanidade, que são os braços da cruz, que nos dá a horizontalidade, porém somos voltados para Deus. Nossa cabeça está voltada para o alto, tá bom? Então, vamos entender, nós somos orientados para Deus, tá? Isso é tudo para a gente, é simbólico, é uma simbologia que nos faz vivenciar essa espiritualidade, esse entendimento da nossa vida e do nosso chamado por Jesus para segui-lo, tá? Então, nós vimos isso, essas três questões. Maria é exemplo em todas essas dimensões. Por isso que nós trazemos Maria, que é a experiência nossa de evangelização, um modelo de evangelização, né? Por quê? Porque Maria está dentro dessas dimensões. Quais são essas dimensões? Nós vamos entender agora, tá? As 4 dimensões cristãs dos discípulos de Jesus. Primeiro, o anúncio, querigma, em grego, querigma, que significa o anúncio, tá? Maria, ao dizer seu sim a Deus, Maria se coloca como anunciadora do próprio Deus ao mundo. Ela está anunciando, ela disse sim, ela está anunciando Deus ao mundo, porque está dentro do ventre dela. Aquele que vem como homem sem deixar de ser Deus. Ela sente e vive a alegria do anúncio.
Deixa eu voltar aqui. Olha como é lindo isso, hein, gente? Olha como é lindo isso. Vocês estão tendo uma aula aqui também de Mariologia, né? Estamos falando de Maria. O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Maria se coloca como anunciadora do próprio Deus ao mundo, aquele que vem como homem sem deixar de ser Deus. Enquanto Jesus esteve aqui na terra como homem, ele sentiu exatamente tudo que nós sentimos. Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, ele é 100% Deus, 100% homem, na sua humanidade e na sua divindade. Ele veio mostrar o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem, como Deus e como homem. Ok. O que é importante que a gente entenda é o seguinte. Ai, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só lembrar. Eu ia falar uma coisa, eu entrei nesse assunto do homem, né? Aquele que vem, Maria anunciadora do próprio Deus ao mundo, aquele que vem como homem sem deixar de ser Deus. Ela sente e vive a alegria do anúncio. Tá, nós estamos falando do querigma, lembrei. Continuando com vocês aqui. O que é o querigma? Ai, Raquel, o querigma é o primeiro anúncio, é falar para o outro que existe Jesus, é mostrar para o outro a mensagem de Jesus. Depois que a gente faz o querigma, daí a gente vai, então, seguir a caminhada. Preste atenção. Querigma significa primeiro anúncio. É o primeiro anúncio. Mas não é o primeiro e único e acabou o anúncio. Ah, já fiz o querigma, acabou. Não! Jesus Cristo é o centro da nossa catequese. Por quê? A catequese é fazer o quê? É apresentar Jesus para o outro, é falar a mensagem de Jesus para o outro. Ele é o centro, ele é a coisa mais importante da catequese, tá? O querigma, então, cada encontro e todo encontro precisa ter o querigma. Precisa ter o anúncio, que é o primeiro anúncio, primeiro no sentido de primordial, de essencial, de que nunca pode faltar, entendeu? Então, além de ser o primeiro anúncio, sim, tudo bem, ele é primordial, ele é primeiro, ele é único, não pode deixar de existir em todos os encontros de catequese. Tá? Então, nós vimos que a espiritualidade está centrada em Jesus Cristo, a espiritualidade do catequista centrada em Jesus Cristo, e também tem Jesus Cristo como centro da catequese. Tá bom? Então, falando de querigma, eu estou falando que o querigma é o primeiro anúncio, ou seja, aquele anúncio mais importante que nunca pode faltar em nenhum dos encontros, tá? Que é anunciar Jesus. Então, nunca esqueça. Ai, a minha catequese hoje desviou de Jesus. Não foi catequese. Ponto, acabou. Acabou, não foi catequese. Ou você fala de Jesus, da mensagem dele, aplica isso na vida do seu catequizando, ou então não foi catequese, tá? Continuando. Falamos então a primeira dimensão, que é o querigma, é o anúncio, tá bom? O segundo é a diaconia, outra palavra grega, diaconia, serviço. O diácono serve o bispo, o diácono serve o padre. Então, diaconia significa serviço. Catequista presta um serviço para Jesus. Nós estamos a serviço do próprio Cristo, tá? Então, diaconia. Maria também esteve dentro dessa dimensão cristã, no serviço a Deus através dos homens, como, por exemplo, na sua disponibilidade em ir até a casa de Isabel, sua prima, para ficar com ela nos últimos meses de gravidez. Aqui a gente traz um exemplo mais comum de Maria, mas tem outros maravilhosos que a gente traz, e a profundidade desse encontro até a casa da Isabel também é outra questão. Mas vamos direto ao serviço, né? Maria se colocando a serviço do outro, então isso é uma dimensão cristã. Todo catequista precisa entender que ele está a serviço de Jesus, dentro de uma comunidade, atendendo aos catequizandos e suas famílias. Isso é um aspecto.
O outro aspecto, você está dentro da sua família, a serviço da sua família, como catequista, como ser humano chamado por Jesus Cristo para segui-lo, como cristã. Então, é uma dimensão cristã, servir o outro, servir, ajudar. Você está a serviço também no seu trabalho e dando exemplo da sua fé, da sua espiritualidade cristã, aonde você estiver, ok? Tudo bem até aqui, gente? Posso avançar, continuar? Vamos em frente, tá? Então, qual que é a próxima? Então, no serviço. Então, nós vimos o querigma. Lembra que essas palavras, elas têm a tradução. Querigma é anúncio, então é o primeiro anúncio. Querigma é uma palavra grega. Diaconia é uma palavra grega, tem ligação com diácono, né? Então, a diaconia, que significa serviço. Catequista tem também diaconia, porque ele serve Jesus Cristo anunciando a palavra, tá bom? Vamos agora para a terceira dimensão cristã, que é a koinonia, outra palavra grega, tá? Só para ensinar para vocês aqui, estou aqui para ensinar, para trazer conhecimento. Koinonia, que é a comunhão. De que forma Maria é exemplo de koinonia, de comunhão? É a comunhão profunda entre mãe e filho. Durante todo o tempo, comunhão, inclusive, com Deus. A comunhão é aquela entrega, unidade com o Pai, com o próprio Deus, que fez um pedido para ela, que ela se entrega. E uma comunhão integral, total, sistêmica, geral com o Filho. Por quê? Porque ela se abre para gerar o próprio Deus dentro de si. Então, a koinonia acontece na união entre a mãe e o filho. Por isso que nós chamamos Maria de sacrário vivo. A única, sacrário vivo. Por quê? Porque ela gestou o Deus dentro de si. E nós também precisamos gestar Deus dentro de nós, no nosso dia a dia, através da nossa espiritualidade. Lindo, né? Koinonia é comunhão, tá bom? Posso avançar? Tá indo bem? Tudo bem aí, gente? Bora lá? Vamos lá. Depois, então, nós vemos querigma, só para ir fixando. Querigma, que é anúncio, diaconia, que é serviço, e koinonia, que é comunhão, tá? E agora nós vamos para mais uma dimensão cristã, que é a última dimensão cristã, que é a martiria. A martiria é o testemunho. Maria foi também exemplo de dimensão cristã para nós. De que forma? Dentro da martiria, dentro do testemunho. No testemunho do seu amor e sua presença ao lado de seu filho. Então, Maria foi testemunha, presença viva ao lado de Jesus Cristo. E ela nunca abandona ele. Então, ela dá o testemunho do seu amor, o testemunho do seu martírio aos pés da cruz, em pé, vendo seu filho sangrando, morrendo, e ela de pé, aos pés da cruz, dando testemunho do seu amor, da sua confiança em Deus, ao ver o sofrimento do seu filho. Então, nós encontramos em Maria essas 4 dimensões cristãs: o anúncio, o serviço, a comunhão e o testemunho. E aí eu quero trazer para vocês algumas perguntas, eu vou só jogar aqui, tá? Não dá para a gente fazer, apenas para vocês entenderem como é que vocês podem vivenciar cada uma dessas questões. Como está o seu envolvimento com as dimensões cristãs? Eu vou trazer para vocês refletirem, tá bom? Quanto ao querigma, o anúncio, você sabe fazer o anúncio? Você se sente seguro para levar o outro para ter um encontro com Jesus? Então, como você está fazendo esse anúncio? Entendeu? Com relação à diaconia, ao serviço, você compreende a sua missão como um serviço a Deus? Você conhece os ensinamentos de Jesus para bem catequizar? Compreende, gente? Compreende isso? Então, aí entra o serviço, tá?
Com relação à comunhão, à koinonia, como anda a sua comunhão com Deus e com o próximo? Está brigado com alguém? Precisa unir, ficar em comunhão de novo. Você está em paz, vive em harmonia e se relaciona bem na sua comunidade, no seu meio, na sua família, com o seu vizinho, na rua, com as pessoas que você encontra, tá? Continuando. Com o seu testemunho, com a martiria, como está o seu envolvimento com essa dimensão cristã? Como você está testemunhando o seu discipulado, o ser discípulo de Jesus? Como que você está testemunhando isso? Você compreende que deve refletir a luz de Cristo no mundo? Todas essas reflexões eu trago aqui para você refletir, para você entender que isso que eu estou falando é para você. Fala de Maria como exemplo, mas que nós temos que seguir esse exemplo, e eu trago esses questionamentos para você, tá bom? Então, bora lá. O que eu quero dizer? Ficou claro para você a espiritualidade e como viver as dimensões cristãs? Como é que você pode viver? Porque eu expliquei para você tudo isso. Agora, eu vou abrir 3 vídeos para vocês entenderem a importância do conhecimento aliado à espiritualidade, para que o catequista se sinta renovado, fortalecido para a sua missão. Fica aqui comigo, porque eu ainda tenho coisa para falar para você. Quero que você assista a esses 3 vídeos que eu vou passar aqui agora. Um da Débora, um da Edilane e um da Sueli. Você vai ver a experiência delas, o que elas aprenderam aqui, dentro das formações que nós fazemos e o que elas aprenderam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre durante as jornadas, eu recebo muitos recados pelo direct do Instagram, por WhatsApp, pessoas me mandando. Raquel, você fala, eu gosto do seu jeito de falar, você fala numa linguagem que a gente compreende, eu sei que você tem curso, você vai falar dos cursos? Prestem atenção. Eu vou falar dos cursos, mas não foi ontem e nem hoje, tá? Mas amanhã eu vou trazer para vocês uma oportunidade. Amanhã eu trago o tema da pedagogia e trago para vocês uma oportunidade, tá bom? Então, tudo que eu trago são alunos meus que vivenciam constantemente os ensinamentos, os cursos, e qual é o testemunho? Eles estão dando testemunho deles, dessa transformação que acontece na vida deles. Lembra que o tema hoje, eu quero que você saia daqui, eu também posso. Eu quero que você ouça o que elas falam. São 3 mulheres. As 3, o que cada uma delas fala, para você entender isso na sua realidade, na sua vida também. Para entender que você também pode. Como elas eram, o que é e como elas se tornaram, tá? Esses depoimentos, gente, é em final de curso, ou o pessoal manda espontâneo, ou é nas avaliações, enfim. São momentos que eu estou com eles e que eles falam. E eles falam, Raquel, pode divulgar isso, porque isso é a minha verdade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós vamos começar com a Débora, tá? Olha o que a Débora fala. Cada vez que eu escuto você falando, e a última aula que eu consegui assistir, eu acho que foi a aula 20, que quando a coisa tá para fazer, é uma pedreira. Então, a gente tem que tirar de lasquinha, né? E eu acho que todo dia é isso que eu tô conseguindo fazer. Porque antes, quando me pediam, quando eu ouvi o meu nome, eu já ficava apavorada. E agora, o que eu vou fazer? Agora não, agora eu já me coloco à disposição. E se a gente fizesse assim? Então, agora eu não fico guardando o que eu acho que pode dar certo. Eu já exponho rápido, sabe? Agora não, agora eu quero ficar mais à frente. Eu procuro isso, sabe? Eu ficar mais em evidência e colocar o que eu estou pensando, e sem pensar muito assim, mas o que vão falar? Não, eu já estou pensando, eu já falo logo e vamos ver no que dá. Aqui a Débora fala sobre o autoconhecimento, o tanto que ela se conhece hoje e se sente forte para avançar e continuar dentro da missão dela, né? Vamos ver o que a Edilane fala. Antes eu estava, vamos dizer assim, acho que mais leiga. Hoje, com as aulas, me vejo muito mais preparada. Eu não sabia muito bem como é que eu inicio. Meu primeiro ano foi complicado. E com esse curso, eu me vejo muito mais preparada. Eu sei o que eu vou dar, como que eu vou preparar, o que eu tenho que iniciar, o que eles gostam. A partir do momento que você vai assistindo às aulas, você vai vendo de uma forma diferente essa catequese.
eu sempre gostei muito dessa catequese mais alegre, mais dinâmica, e para mim foi muito gratificante. Aprendi muita coisa botei em prática, né? Achei muito interessante a forma que você colocou em certas aulas de conhecer o seu catequizando. Porque num dos meus cursos, né, a gente trabalha os 8 passos para iniciar a catequese, onde existe antes de começar a catequese, você tem um encontro com o seu catequizando. Enfim, quem faz o curso sabe o que é isso, né? E ela está trazendo o quanto isso foi importante para ela. E aqui a Sueli, vamos ver o que a Sueli fala. Eu estava totalmente perdida na catequese. Aí eu pensei assim, um dia, eu vou procurar na internet algo de catequese. Aí eu vi Raquel, catequese fora da caixinha. Aí eu cliquei. Aí, de repente, isso foi em abril de 2021. Aí, de repente, você falava assim, quem não tem dinheiro para entrar no curso, assista os meus vídeos. São muitos vídeos. Ali eu já comecei, né? Já comecei a mudar, já comecei a entender diferente. E comecei assistindo, olha, mais de 6 meses assistindo aqueles vídeos. Então, assim, é outra visão, é outra pessoa, é outro entendimento, é outro jeito de falar com as crianças, de mostrar para as crianças. É muito especial, é muito aprendizado, muita formação, muito tudo, assim. Muito, muito feliz, muita outra pessoa sou eu hoje. Com outra visão de catequese, evoluindo todo dia, não consigo mais parar. É muito, olha, acho que não tem palavras para dizer o quanto esse curso é válido, né? Hoje eu tenho mais oportunidade do que eu já tive, então chegou a hora, acho que chegou a hora, né? Às vezes a gente pensa que, por que eu não fiz 20 anos atrás? Mas talvez não seria a hora, né? Seria agora, é isso mesmo, estou nesse grupo e estou feliz. Eu não tenho noção de tanto que chega em nós e nós conseguimos aprender, é muito maravilhoso. Muito obrigada. Que lindo, não é? Esse depoimento das meninas, sabe? Porque é transformação o tempo todo. O tempo todo elas vão crescendo conforme vão aprendendo. E isso vai transformando a vida pessoal e a vida como catequista. Lembra que eu falei lá no começo? Eu olho para o catequista como ser humano primeiro, porque catequista é um título, é algo que é um chamado, é algo que vem depois do ser humano. Então, as pessoas vão sendo transformadas, vão se sentindo seguras, vão tendo todo esse conhecimento para elas poderem continuar a missão delas. Isso é muito importante. E por que eu trago, então, esses depoimentos? Eu tenho centenas de outros mais, né? Porque tem muita gente fazendo os meus cursos e tendo a sua catequese e a sua vida transformada. A Sueli, essa última, né, teve a sua vida transformada. A Débora não conseguia se posicionar. A Edilane se sentia leiga e hoje se sente muito mais preparada para catequizar. Todas essas pessoas, gente, que eu mostro aqui, são meus alunos, como eu falei. São pessoas normais, comuns como nós, que fizeram a formação saindo da caixinha para catequizar. E esse é um assunto, como eu falei, que a gente vai conversar amanhã sobre isso, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero fazer uma pesquisa sobre essas 2 aulas. E quem responder hoje e amanhã a aula, responder a aula hoje e amanhã, vai receber o certificado de participação. Muita gente fica me perguntando, Raquel, vai ter certificado? E eu falo assim, gente, eu estou um pouco preocupada com essa questão de certificado, sabe? Porque o pessoal se inscreve, parece que querendo o certificado. Eu falo, escuta, você quer formação ou você quer certificado? Porque você quer certificado, qualquer certificado serve, né? Agora, você quer formação, você quer realmente aprender? Porque o certificado é apenas uma conclusão daquilo que você aprendeu. Você pode se orgulhar do que você tem um papel na sua mão para mostrar para alguém. Pelo amor de Deus, né? Não é possível. Eu acho que não é o caso de vocês aqui, não, né? Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa sobre as 2 aulas. A aula de ontem e a aula de hoje. Vai numa avaliação hoje. E amanhã vai ter outra avaliação. Então, vão ser 2 avaliações. São 3 aulas, mas eu só vou fazer 2 avaliações. Então, se você quer receber o certificado, você precisa responder a avaliação. E outra, e mais, eu vou dar para quem responder as 2 avaliações, a de hoje e a de amanhã, eu vou
entregar o certificado e vou dar um presente que eu vou falar amanhã. Não vou falar hoje qual é o presente, mas amanhã eu vou falar qual é o presente. E vocês vão amar, tá bom? Então, fica aqui comigo e amanhã estejam aqui junto comigo, tá? Então, vocês vão responder essas duas avaliações. Eu vou colocar no descritivo aqui do vídeo e vou colocar nos grupos da jornada do catequista também, tá bom? Então, se você tá nos grupos, você vai receber lá, fica tranquilo, tá bom? Agora, o que você precisa entender é que até aqui você aprendeu a enxergar uma oportunidade na aula de ontem. Lembra que a aula de ontem foi uma oportunidade, vocês escreveram lá no final, onde eu falei sobre o conhecimento que todo catequista precisa ter. E hoje você entendeu que, ao avançar mais um pouco, você também pode. Escreva no chat, de novo, eu também posso. Se eles podem, eu também posso. E é com esse sentimento que eu quero que você saia da aula hoje. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo, eu também posso. Você vai dormir em paz, você vai dormir feliz, sabendo que você também pode, tá bom? Agora preste bastante atenção no que eu vou falar. Você já viu tudo isso. Mas de nada adianta se você parar por aqui e não assistir a aula de amanhã, que é a aula que vai te apresentar o plano que vai te levar à transformação que você viu de tantos alunos meus, que eles falam, né? Que se sentem mais preparados, seguros, criativos, fortes para evangelizar. Que eles conseguiram graças à metodologia que eu ensino, o passo a passo que leva você para outro nível da catequese, atraindo naturalmente mais catequizandos para Jesus. Lembra que eu falo? E é por isso que você precisa estar aqui amanhã. A aula de amanhã é aquela que as pessoas mais gostam. E é por isso que eu te peço que você esteja amanhã comigo, porque o que você vai ver é inédito, você nunca viu, e vai fazer toda a diferença no modo como você vai enxergar a catequese. A pedagogia de Jesus. Você está a um passo do melhor dia do evento e amanhã eu vou dar um bônus especial, um presente para todas as pessoas que estiverem ali presentes e responderem a avaliação. Tá? E eu separei mais um depoimento incrível que eu quero que você veja agora. É um depoimento. Quero que você veja o que eu vou entregar aqui para você. Eu quero que você saia desse vídeo com a sensação de que você também pode. E a gente se vê amanhã na melhor aula da jornada. Gostou da aula? Escreve no chat. Eu também posso. Quero que você escreva aqui para mim de novo. Eu também posso. Esse vídeo é um vídeo... É um único vídeo com várias pessoas falando. Então, quero que você veja o que são outras pessoas, são outros depoimentos de pessoas falando o que foi a transformação para elas, na vida delas, do conhecimento que elas adquirem aqui. Assista ao vídeo agora e a gente se vê amanhã, às 8 horas, aqui no YouTube. Deixa eu compartilhar com vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite e assiste o vídeo junto comigo. Estou aqui, tá? Bora lá. E com esse curso eu consegui essa tranquilidade e organizar a minha linha de pensamento, que faz toda a diferença na catequese. É muito bom o aprendizado, é você se conhecer, é você mudar a tua vida. Quando entrou essa pandemia, se não fosse o curso, eu não tinha conseguido ir para frente na catequese. Esse curso foi uma injeção de ânimo para mim. Para mim, esse curso está ajudando muito a me conhecer e ver os valores que eu tenho, e que são muito importantes para a catequese. É muito para a vida da gente, sabe assim? Para a vida sua de família, para a vida de comunidade, para a vida pessoal, para a vida da empresa também, com certeza, e para a vida da catequese. Conseguiram me mostrar o rumo. E a cada passo que a gente dá no curso, eu me sinto muito mais forte, confiante, conhecedora de mim, mais consciente na catequese. Estou me sentindo animada, criativa, com vontade de fazer. Veio como uma resposta para mim. Todo o teu conteúdo se enquadra nas minhas dificuldades. Eu não estava satisfeita ao catequizar na maneira que eu fazia. Essa inovação para mim foi brilhante. A minha mente mudou, eu abri a caixinha. Eu me sinto motivada e esperançosa em melhorar a minha forma de catequizar. Estou me sentindo segura. Estou me sentindo inovada. 2021 me trouxe esse presente, que se chama a Catequese Fora da Caixinha. Foi uma experiência maravilhosa para mim, estou muito feliz. E
me faz cada vez mais enxergar que aquilo que eu tiver que fazer para o meu Senhor, eu farei. Tudo que a gente aprendeu vai ser uma lição para o resto da vida. Eu estou me sentindo mais segura, mesmo, né, mais livre para fazer, né, as atividades, as criativas, sem medo, né? Sem medo de errar. Uma metodologia inovadora, cheia do Espírito Santo. A Raquel conseguiu despertar em mim esse novo jeito de evangelizar. De encontro com tudo que eu imagino para uma catequese diferenciada. A minha vontade de ser catequista aumentou ainda mais. Me motivou a buscar esse conhecimento, me mostrou que eu sou capaz, porque algo em mim está mudando. Abriu muito os meus olhos. Agora eu posso dizer que a Irma aqui, catequista, é outra pessoa, né? Eu já estou conseguindo evoluir mais, né? De primeira, só aquela morreu. Hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes.